Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu trago hoje uma informação bem interessante para vocês. Vocês que acompanham o nosso trabalho devem se lembrar que nesta última segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, eu e a Roseli gravamos um vídeo comentando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata do dia 31 de março de 2024. E nesta escola bíblica dominical, nós trouxemos então as falas, exatamente aquilo que Gedeuti Gueiros, presidente e fundador da Igreja Cristã Maranata, disse nesta escola bíblica dominical, que é transmitida em rede mundial de computadores e também via satélite para o Brasil e para todo o mundo. Bom, das falas de Gedeuti, nós destacamos então uma sessão de insultos que ele dirigiu a um ex-membro da igreja, Lucas Procópio. E, afinal, o que provocou a ira de Gedeuti a ponto dele ofender Lucas nesta escola bíblica? Bom, nós contamos toda a história, explicamos direitinho no vídeo que nós gravamos, está no canal Manaim. Mas aqui, resumidamente, foi o fato de Lucas estar, então, assistindo uma das reuniões da Igreja Maranata pelo YouTube, os comentários estavam abertos e ele disse assim: olha, parece que o pastor não conhece a Bíblia. Veja bem, isso, a nosso ver, não é nenhuma ofensa e nem motivo para gerar a ira de qualquer pessoa que seja. Até porque, veja bem, nós também temos esta impressão e muitas vezes. Eu vou dar até um exemplo que é recente. Por exemplo, nesta escola bíblica, Gedeuti Gueiros, ele fez uma interpretação sobre o livro de Judas que nós discordamos. Então, eu estou dizendo aqui para você, por exemplo, olha, Gedeuti interpreta mal um texto bíblico. Por quê? Aí eu gravei um vídeo, que esse vídeo está no canal Maranata Anátema, onde eu mostro o texto bíblico que foi usado e mostro porque eu entendo que ele interpretou mal o texto bíblico. Né? Então, quando eu digo que alguém interpreta mal um texto bíblico porque eu tenho uma interpretação diferente, eu não estou ofendendo a pessoa, porque cada um tem o direito de ter a sua interpretação, não é verdade? Eu estou dizendo o seguinte, eu entendo que a interpretação de Gedeuti não é a correta. A mais adequada é a que eu estou trazendo para vocês. E eu gravo um vídeo e ninguém é obrigado a concordar. Você pode concordar com a minha interpretação ou você pode concordar com a interpretação de Gedeuti Gueiros. E isso é normal. Então, quando eu faço essa referência, olha, ele interpretou mal ou ele parece que não conhece bem a Bíblia, isso não pode ser considerado uma ofensa. De modo nenhum. É a nossa percepção. Então, Lucas Procópio, ele participando desta reunião da Igreja Maranata, ali nos comentários, ele colocou ali a sua percepção. E aí aconteceu então que Gedeuti Gueiros estava ali na escola bíblica dominical, que, como eu falei, é transmitida em rede mundial de computadores para o Brasil e para o mundo, e somente ali, porque ele estava no final de um seminário, tinha mais de 3.000 pessoas participando, fora os trabalhadores. Então, quer dizer, Gedeuti ele estava falando para uma quantidade de pessoas que nós nem sabemos exatamente quantas. Né? Teria que olhar lá no vídeo. Quantas visualizações esse vídeo da Escola Bíblica Dominical teve? Né? Quais os países que realmente foram atingidos por esta comunicação de Gedeuti? As métricas do YouTube normalmente elas dão essa informação. Mas vejam só. O que eu estou dizendo? Então, Lucas Procópio faz um comentário e Gedeuti está lá nessa escola bíblica dele. E ele, quando ele vai mandar uma mensagem, então, para a igreja que está na Alemanha, porque lá na Alemanha estava tendo um seminário, ele, de repente, ele diz o seguinte, olha, a igreja, hoje ela ainda não está sendo perseguida, a igreja de Jesus Cristo ainda não está sendo perseguida. Mas, ali, naquela fala dele, diz, olha, mas a igreja Maranata, ela é vigiada o tempo todo. Por exemplo, aí ele dá o exemplo do Lucas, que entrou para fazer este comentário em uma reunião da Maranata do YouTube, né? E aí, só que o seguinte, não tem problema nenhum. Ele poderia dizer, olha, entrou aqui uma pessoa, Lucas Procópio, ele fez um comentário, mas veja só, ele comentou, o pastor estava falando isso ou aquilo,
Então parece que o Lucas estava equivocado, porque aquilo que o pastor que estava dirigindo a reunião era o Luiz Eugênio mesmo. O que ele falou está certo, ou sim, ele poderia fazer uma contraposição ao que Lucas disse com os elementos daquilo que estava sendo tratado na reunião, né, com os fatos. Né? Qual foi o fato bíblico? O que foi que causou a impressão de que o Luiz Eugênio não conhece muito bem a Bíblia? Né? Isso pode ser confrontado, contestado? Obviamente, isso não é ofensa nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que Lucas Procópio jamais ele iria se sentir ofendido se alguém dissesse: olha, Lucas, você interpretou mal aqui, a interpretação do pastor parece ser a mais correta, alguma coisa assim, entenderam? Não haveria ofensa nenhuma, mas Gedeuti, ele não faz um comentário, né, muito equilibrado. Ele parte para algumas ofensas que para nós elas são desarrazoadas, desproporcionais, absolutamente desproporcionais. Porque nós não entendemos que seja motivo para você chamar alguém de amalequita, de enviado de Satanás, não é? De inimigo do povo de Deus, o fato de alguém ter dito que o pastor não conhece muito bem a Bíblia, que era uma impressão, uma percepção dele. Quer dizer, então eu achei a resposta de Gedeuti muito desproporcional. E nós comentamos sobre isso neste vídeo que nós gravamos, está lá no canal Manaim, se você quiser conferir, onde nós trazemos todas as falas de Gedeuti. Entenderam? Então, mas olha só para que vocês possam ter noção. Eu tenho aqui, obviamente, se eu estava comentando a escola bíblica dominical, eu tenho toda a fala de Gedeuti. Tudo aquilo que Gedeuti falou está aqui, está digitado exatamente como ele falou. Mas eu anotei aqui ao final, vejam a quantidade de ofensas que Gedeuti dirigiu a Lucas Procópio, né? E de um modo desproporcional, como eu estou entendendo. Vejam só, ele disse o seguinte, ele fez referências a plantonista do mal, a inimigo do povo de Deus, disse que Lucas Procópio era um mentiroso, falou que ele era amalequita, que ele era um anônimo, que ele estava usando um pseudônimo, não é verdade, o nome dele é Lucas Procópio mesmo, né? Então, ou seja, quem mentiu foi Gedeuti. Chamou o Lucas de latomia, não no sentido, no significado da palavra mesmo, do dicionário. Ele disse o seguinte, olha, o significado que eu dou para latomia são animais que latem e que miam, né? São pessoas que vivem latindo e miando, ou seja, animais. Então ele chama Lucas de latomia, diz que Lucas é um enviado de Satanás, diz que Lucas, como todos nós que criticamos a Igreja Maranata, somos haters. Você sabe o que é hater? Hater exatamente são as pessoas que elas fazem comentários em redes sociais, mas movidos por ódio ou fazendo críticas sem muito critério, né? Então eu sou realmente a favor de que, se vamos fazer críticas, que tenhamos critério. Por isso, por exemplo, nós anotamos tudo que foi falado, e quando nós vamos criticar o que for falado, nós apresentamos os fundamentos para contestar aquilo, para dizer que aquilo não é a melhor interpretação bíblica, ou para dizer que aquela doutrina ela não tem fundamento bíblico segundo nós entendemos. Então vejam, isso é uma crítica que é uma crítica responsável, né? E que as pessoas elas podem analisar aquilo que nós falamos, olhar os fundamentos que nós utilizamos, olhar os fundamentos que são utilizados pela Igreja Cristã Maranata e ela então decidir. Eu acho que vamos dizer assim, a interpretação do Solon, ela não é a mais adequada, é a da Maranata, não tem problema nenhum. Mas o hater é aquela pessoa simplesmente que ela quer ofender. Então, ela não tem critério, ela não entra no assunto, ela não quer exatamente fundamentar adequadamente a sua crítica, mas ela quer ofender. Então, a ideia do hater é isso, são pessoas que entram e só querem ofender as pessoas. Utilizar o argumentum ad hominem, né? Que ele deixa de atacar o conteúdo que está sendo tratado e passa a atacar a pessoa que está trazendo o assunto. Então, Gedeuti chama Lucas Procópio, todos nós, de haters, mas ele próprio está fazendo uma série de críticas aqui que, a nosso ver, são movidas por ódio e não tem muito critério, né? Por quê?
explica direito por que é que Lucas Procópio disse que o pastor Luiz Eugênio não conhece muito Bíblia. O que foi que o pastor Luiz Eugênio disse? Ele poderia dizer, olha, ele falou isso, então isso aqui realmente está certinho de acordo com a Bíblia. Então Lucas está equivocado, foi infeliz no comentário dele. Poderia fundamentar. Agora, ficar chamando as pessoas de latomia, de enviado de Satanás, não é verdade? De inimigos do povo de Deus, assim, então fica uma coisa meio sem critério do nosso ponto de vista, tá bom? E ele disse mais, ele falou o seguinte, que ele falou da motivação do Lucas Procópio, né? Ele diz, qual é a motivação, então, do Lucas Procópio? Ele diz, olha, são pessoas, né, como nós, são movidas pelo ódio, movidos pela ganância. Que ganância? Né? Qual é a ganância? Eu gostaria muito, assim, que... É isso que eu digo, olha, é um comentário sem critério, é de hater mesmo, né? É só para poder atacar a pessoa. Onde é que está a ganância? Lucas Procópio está ganhando dinheiro ao fazer este comentário? Ele estava pretendendo ganhar algum cargo, algum poder, alguma coisa? A ganância é em relação a quê? Qual é a ganância do Lucas por ter feito este comentário? Qual é a nossa ganância por fazer uma crítica sobre uma doutrina da Igreja Cristã Maranata? Então, caberia explicar, né? Não, nós estamos aqui ganhando rios de dinheiro, queremos ganhar mais dinheiro, queremos ficar com os dízimos da Maranata, sei lá, tem que dar algum sentido para isso. Você não pode sair dizendo palavras assim, fulano movido pela ganância, pela mentira, pela falsidade. Onde está a falsidade? Lucas foi verdadeiro, apresentou a impressão que ele teve em verdade. Então, quer dizer, essas palavras são palavras irresponsáveis. São palavras que me parece que elas têm apenas assim, olha, eu vou soltar um monte de palavras aqui para ofender. Parece para mim que é isso, tá bom? E ele disse mais o seguinte, os cães ladram e a carruagem passa. Ele faz essa referência como se fosse, por exemplo, a Igreja Maranata que está avançando e Lucas e os críticos da Maranata ficam latindo atrás, né? Latomia, é aqueles que estão latindo e miando. Ou seja, o tempo todo associando, né, Lucas e também todos nós a cães, associando a animais, a pessoas que estão falando sem nenhum critério. Eu acho que ele queria apenas ofender o Lucas e a todos nós que fazemos as nossas críticas a respeito das doutrinas e das práticas da Igreja Maranata, mas jamais sem responsabilidade e sem critérios. Todos os nossos comentários eles são fundamentados. Você confira nos nossos vídeos. Nunca nós dizemos assim, fulano não sabe nada. Nós dizemos assim, olha, o que fulano disse que foi isso, não confere com a melhor interpretação bíblica. Por isso. Então não é uma crítica irresponsável, tá bom? Então, cães que ladram, olha, isso aí para mim é só para disseminar ódio e provocar ódio nas pessoas, né? Contra os ex-membros, dos membros contra os ex-membros. Disse mais, né? Associou o Lucas ao poder das trevas, também a homem cheio de ódio. E, no final, ele ensina as pessoas a insultar alguém que simplesmente faça uma crítica para a igreja, sobre a Igreja Maranata. Ele diz assim, olha só, eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Nunca, em todas as lives, em todas as entradas, nunca se atenha aos escritos do mal, ou seja, se você fizer uma crítica, você é um enviado do mal, fazendo uma crítica maligna, né? Uma crítica da parte do diabo, de Satanás, das trevas, do inferno. Aí ele diz assim, mas você diga assim, então está ensinando a pessoa como é que ela vai ofender as pessoas que fizerem uma crítica à Igreja Maranata. Então, mas você diga assim, pode colocar lá, o Senhor te repreenda. Só isso. Então, ele ensinou as pessoas a nos chamar de latomia e agora diz o seguinte, olha, diz para essas pessoas, o Senhor te repreenda. Sobre este assunto, que esse é um trechinho da carta de Judas, nós gravamos um vídeo só para mostrar como o Gedeuti usou essa expressão apenas para tentar nos ofender, né? Porque esse trecho que ele utilizou está totalmente desconexo com o que o texto de Judas disse.
Gravei um vídeo, você pode conferir. Este vídeo está no canal Maranata Anátema, tá bom? Então ele tem exatamente esse título: O Senhor te repreenda. Você pode conferir no canal Maranata Anátema, acho que é o último vídeo que está lá. Eu posso deixar também na descrição deste vídeo para você conferir. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que Gedeuti, quando ele ensina uma pessoa a dizer o Senhor te repreenda, ele na verdade está colocando na cabeça da pessoa a ideia de que quando ele dizer isso, ele vai estar repreendendo o diabo. Ou seja, uma pessoa que fizer uma crítica, qualquer que seja, ainda que seja uma crítica razoável, ainda que seja uma crítica bem fundamentada, ainda que seja uma crítica responsável, os membros têm que entender que esta pessoa é um enviado de Satanás e que eles vão estar invocando a força e o poder dos anjos para repreender esses demônios que criticam a Igreja Maranata. Meus irmãos, olha, me parece que todo esse discurso de Gedeuti é um discurso de ódio, tá certo? Mas vejam só o que aconteceu e eu queria mostrar para vocês. A Igreja Maranata, né, a Roseli gravou um vídeo, isso foi ontem, hoje é dia 3, então ela gravou ontem, dia 2, nós postamos no canal Solon Pereira. Ela gravou um vídeo onde ela leu diversos comentários dos próprios membros da Igreja Maranata e ex-membros da Igreja Maranata, então ela selecionou alguns para ler neste vídeo que ela gravou, onde ela mostra que tem muitas pessoas que ouviram o que Gedeuti falou e que reprovaram absolutamente essa conduta de Gedeuti. Nem membros da Igreja Maranata concordam com o que Gedeuti está fazendo. Com esse modo de agir, com esse modo impetuoso de agir, sem limites, sem freios, sem filtros. O próprio Gedeuti, ele disse o seguinte, que quando ele disse que iria fazer estas referências na escola bíblica, o próprio Luiz Eugênio, que é o secretário executivo, o secretário-geral lá da igreja, o desaconselhou, disse, olha, não faça isso. Mas como, né, Gedeuti é o dono, ninguém pode dizer o que ele pode ou não pode fazer. Ele insinuou que aquilo era uma revelação de Deus que ele estava fazendo, e ele disse mais, ele disse assim, olha, o Senhor me mostrou então qual é a motivação do Lucas e tal. Então ele trouxe para as pessoas a ideia de que ele estaria fazendo alguma coisa que Deus revelou a ele para fazer. Tá certo? Então aí o Luiz Eugênio diz, mas não faça isso. Não, mas aqui quem sabe sou eu, Deus falou comigo. Não, mas você não vai consultar, Gedeuti? Você não vai juntar o grupo aqui? Você não vai pedir conselho desse seu conselho presbiteral? Você não vai submeter essa sua intenção, então, ao grupo todo? Não é corpo de Cristo? Você não vive dizendo que é corpo de Cristo, que as pessoas aí, então, é o presbitério reunido? Mas como assim? Então o presbitério, os membros do presbitério dizem, olha, não faça isso. Não, eu vou fazer porque Deus revelou para mim. Ora, não tem que submeter as pessoas, não tem que submeter uma consulta? Então, quer dizer, Gedeuti, ele sempre mostra que esse negócio de consultar a Bíblia é para você. Esse negócio de ficar aí ouvindo o conselho do presbitério, isso é só para você. Para ele não vale. Ele está acima do bem e do mal. Então, ele dá esta impressão para as pessoas quando ele diz o seguinte, olha, o Luiz Eugênio me disse para não fazer isso, mas ele é um medroso. Então, ou seja, é medroso. Nós não temos medo de nada. Agora, curiosamente, este homem tão corajoso, que não tem medo de nada e que estava então ali fazendo alguma coisa por uma revelação de Deus, o que foi que ele fez hoje? Eles editaram o vídeo e retiraram toda esta parte onde estava Gedeuti, vamos dizer, com esse discurso de ódio. Olha, irmãos, me perdoem, mas para mim isso é um discurso de ódio, é uma crítica infundada, é uma crítica desproporcional, é uma crítica ofensiva. E Lucas, ele foi ofendido em rede mundial de computadores para o Brasil e para o mundo todo. Então, quando a Roseli grava o vídeo e ela mostra, então, olha, o Lucas, ele me mandou uma mensagem pro WhatsApp, a Roseli leu a mensagem do Lucas, onde dá para você notar perfeitamente que o Lucas, ele não tinha nenhuma intenção de ofender absolutamente ninguém, e ao contrário, ele diz o seguinte, olha, eu fiquei tão chocado porque
Eu admirava muito Gedeuti, eu fui um colaborador da igreja dele por, né, anos a fio, e ele sempre foi alguma pessoa que nós tínhamos em alta consideração e estima. Então, quando ele faz isso, isso foi uma coisa que nos deixou muito abalados, tanto ele quanto a esposa dele, quanto o próprio irmão dele, que é um pastor, o pastor Tiago, que chegou a fazer um comentário. A Roseli mostra qual foi o comentário do pastor. Só que no comentário do pastor Tiago, que a Roseli leu neste vídeo que ela gravou ontem, que está no canal Solon Pereira, o pastor Tiago diz assim, olha, isso foi ofensivo, isso é uma atitude que não é nada cristã, foi desproporcional. E então ele diz o seguinte, que isso não é uma atitude de uma pessoa, de um líder religioso, de se fazer isso com uma pessoa. E ele diz o seguinte, olha, nós vamos buscar então o nosso direito na justiça para que nós possamos ver ou uma retratação ou um direito de resposta, alguma coisa assim. Então a Roseli trouxe esse vídeo, e aí o que Gedeuti tão corajoso fez? Editaram o vídeo e tiraram essa parte onde ele está ali trazendo esse discurso de ódio contra Lucas e contra todos os ex-membros e críticos da Igreja Cristã Maranata. Eles recortaram o vídeo e tiraram esta parte do vídeo. Agora, vai adiantar? É óbvio que não, irmãos? Primeiro porque é o seguinte, eu já tenho um vídeo gravado, já desde segunda-feira, onde eu estou lendo tudo que Gedeuti falou. Eu leio tudo que Gedeuti falou. Tá certo? O que prova que o vídeo estava no canal da Maranata e que foi aquilo que... Mas será que foi exatamente aquilo? Meus irmãos, olha só que coisa. Olha o que eu descobri hoje. Olha só. O trecho que a Igreja Maranata recortou e tirou do canal do YouTube está no Facebook. Vou mostrar para vocês. Estão vendo aqui? Olha só. Instituto Bíblico Maranata. E aí você tem aqui, olha só, os inimigos da obra não dormem. Atenção ao comando do nosso general. E aqui está o vídeo com o trecho completo em que Gedeuti Gueiros está, então, ofendendo Lucas Procópio. Não só o Lucas Procópio, mas todos os críticos da Igreja Cristã Maranata. Então vejam que... você pode encontrar, eu vou deixar no link, o link desta página do Facebook aqui na descrição deste vídeo, para você conferir, se você quiser então ouvir tudo que Gedeuti falou, não é exatamente, você pode conferir. Ah, mas será que houve alguma edição? Não houve, você pode assistir o nosso vídeo do dia 1º de abril, que está no canal Manaim, e você vai conferir que nós já havíamos falado exatamente isso e que é isso mesmo que Gedeuti falou, ou seja, não adiantou o que a Maranata fez. Aliás, meus irmãos, eu acho uma coisa muito ruim. Se você fez alguma coisa errada e reconhece que fez alguma coisa errada, porque o que aconteceu aqui foi que a Igreja Maranata, ela reconheceu que passou dos limites. Ela reconheceu que fez alguma coisa errada, tanto que foi lá e tirou o trecho do vídeo. Ora, se eles estivessem seguros de que aquilo não é nenhum discurso de ódio, que tudo o que Gedeuti falou realmente foi da parte de Deus, Deus mandou ele falar aquilo, por que é então que ele tirou o trecho do vídeo? Não foi Deus que mandou falar? Meus irmãos, que Deus é esse? Que dá uma revelação para o líder máximo de uma igreja, diz, vai lá, Gedeuti, fale, e se o Luiz Eugênio ou qualquer pessoa disser para você não fazer, olha, diga, Deus revelou, Deus mandou e eu vou fazer e faça. E por que então que retirou? Ora, que desobediência é essa à voz de Deus, Gedeuti? Então, se foi Deus que mandou, se foi Deus que falou, então você deveria ter deixado o trecho lá no vídeo, no canal da Maranata. Mas o que acontece? A realidade é que eles já reconheceram que passaram dos limites, já reconheceram que foram ofensivos, já reconheceram que promoveram o ódio nesse trecho do vídeo e por isso foram lá e tiraram. Irmãos, é uma crítica que eu faço também à Igreja Maranata desde a época em que eu era pastor na Igreja Maranata. Havia muito este hábito. O fulano é importante na igreja aqui. Ele errou, ele cometeu um pecado aqui que
A igreja não aceita. Sabe o que você faz? Você pega e muda ele de lugar, esconde, não deixa, olha, não fala isso para ninguém. Fica escondendo as coisas. Meus irmãos, eu não quero ser mais realista do que o rei, como diz, né, o provérbio. Diz assim, ó, não seja demasiadamente justo. Eu não quero ser demasiadamente justo. Né, do tipo, olha, as coisas têm que ser totalmente perfeitas. Nós erramos sim. Só que é o seguinte, o que nós devemos fazer quando erramos? Nós devemos assumir o nosso erro. Então, se eles reconheceram que erraram, eles poderiam ter deixado o vídeo e feito uma nota de retratação. Olha, nós dissemos, está lá no vídeo, foi dito isso e isso, tal. Nós reconhecemos que passamos dos limites, que não havia nenhum motivo para chamar Lucas ou qualquer pessoa de amalequita, de latomia, de enviado de Satanás, de inimigo do povo de Deus, de mentiroso, porque na verdade ele não mentiu. E nós queremos então nos retratar, pedir perdão a Lucas e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Faria então uma retratação, não é certo? Faria logo um vídeo imediatamente após, como nós já fizemos várias vezes no nosso canal. Todas as vezes que nós percebemos que nós erramos, o que a gente faz? A gente vai lá e a gente faz uma retratação, entendeu? A gente não fica escondendo as coisas. Não, vou tirar isso aqui, vou excluir esse vídeo aqui para ninguém ver que eu errei. Não, tá lá, se eu errei, eu errei. Agora, é muito mais nobre você se arrepender, pedir perdão, porque isso é cristão. O que não é cristão é você pecar e esconder o pecado. Acho que é o Salmo 32, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, então a tua mão pesava sobre mim. Esse negócio de você ficar tentando esconder pecados é a pior coisa que tem. A melhor coisa é você reconhecer, confessar, se arrepender, abandonar o pecado, pedir perdão, porque aí há a restauração. Aí há a restauração. Então, todas essas atitudes que nós podemos observar na liderança da Igreja Maranata, elas, se nós considerarmos que o mundo espiritual é sério, todas essas coisas vão pesando contra a própria instituição Maranata, tá certo? Tudo isso, esconder pecado, mentir, disseminar ódio, atacar pessoas de um modo desproporcional desta forma, nunca pedir perdão, nunca se arrepender, não ser transparente, não prestar contas, tá certo? Então são coisas que acabam indo contra a própria essência do Evangelho de Jesus Cristo. E se você vai contra o Evangelho de Jesus Cristo, então vai ser muito difícil você querer sustentar que é um cristão, tá bom? Então eu queria trazer essas informações para vocês. Fiquei sabendo, sim, que Lucas Procópio, ele quer o direito de retratação, ou no caso um direito de resposta. Eu acredito sim que Lucas vai ter o direito, se não for concedido pela própria Maranata, se a própria Maranata não procurar o Lucas Procópio e não fizer a retratação, não procurar corrigir isso, o Lucas vai ganhar essa na justiça, sim, entendeu? Vai haver uma determinação judicial em breve, não sei quanto tempo vai levar, mas vai haver uma determinação judicial, sim, determinando que a Maranata faça uma retratação no mesmo horário, no mesmo tempo, ou dê ao Lucas o direito de resposta. Eu não sei exatamente se essas coisas podem ser alternativas ou cumulativas. E também, sim, eu vejo aí que Lucas foi ofendido em rede mundial de computadores e que ele tem sim direito a uma reparação pelo dano moral que ele sofreu. E a Igreja Maranata sabe disso. Tanto sabe que tirou o vídeo do canal da Maranata no YouTube. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E se você quiser se certificar de que tudo isso que eu falei no vídeo que está no canal Manaim e que eu comentei hoje é a mais limpa verdade, dá uma olhadinha, então, né, aqui no Facebook, né, no Instituto Bíblico Maranata, tá certo? E você vai assistir o vídeo com toda a fala de Gedeuti, esta fala que nós estamos comentando agora. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!